Da tribuna, vereador Iago Morandi. Vereador, me de permite Caxias. uma parte, quando possível? Cruzeiro. De imediato. Muito obrigado, vereador Iago. Eu acho que alguns dados que eu trouxe talvez não ficaram bem entendidos. Eu não disse que o IFAM é contrário. Eu disse que o projeto apresentado ao IFAM não consta o trem, o vagão do trem, e que isso pode fazer com que a gente sofra multas e embargos. Então, não é um parecer do IFAM, é uma questão lógica. Se não está no projeto, ele, teoricamente, pode sofrer esses embargos. E é importante também deixar claro que a gente é favorável à vinda do patrimônio histórico, à presença da história na nossa cidade, o incentivo ao turismo, mas quando a gente está aqui falando desses possíveis 500 mil, a gente não está falando só disso, a gente está falando de restauro, a gente está falando de translado, a gente está falando de várias outras questões que não foram apresentadas. Muito obrigada. Imagina. Obrigado a todos aí pelo debate, o debate é legal. E quem levantou essa pauta aí para mim, na verdade, e a gente estava conversando semana passada, foi o vereador Cláudio Libardi. A gente conversou sobre isso, é verdade. Então, eu achei que ia passar despercebido, mas não passou. A questão ali do turismo. Primeiro que o discurso do Rafael Bueno é impecável. Eu colocaria ele de secretário do turismo só pelo discurso, porque eu concordo 200%. Para mim, é uma coisa que eu defendo. Eu acho que o orçamento do turismo deveria ser muito maior. Até estive falando com o Fabiano Feltrinho, os hotéis estavam lotados lá em Farroupilha, fui lá pedir para ele como ele conseguiu aquilo. Eu cheguei lá na época da campanha e disse, eu não vim aqui pedir dinheiro, porque muita gente pede dinheiro para empresário em época da campanha. Eu disse, vim pedir conselho e experiência. E ele me falou da parceria com a CVC, que a CVC fala que a gente tem que explorar aqui o frio, então manda os turistas para cá no inverno para a gente explorar mais, como os outros lugares, por exemplo, o Rio de Janeiro é explorado no verão, para a gente explorar aqui as nossas comidas, o inverno e etc. Então, essa questão do turismo movimenta muito. Eu fiz até uma publicação um tempo atrás, palavra, senhor presidente. porque ao mesmo tempo, e lá em Encantado, quando a gente estava com a inauguração do Cristo, que movimenta também o turismo e deu muito turismo para aquela cidade, a gente tinha ao mesmo tempo também a inauguração da Sky Glass, é uma parceria, uma ponte de vidro, onde movimenta a Canela também. Às vezes, o pessoal acaba gastando 800, R$1.000 lá na Sky Glass. E, ao mesmo tempo, o Adiló estava inaugurando as barraquinhas ali na Praça Dante para o comércio ambulante. Então, eu gosto de uma frase do Jorge Paulo Lemann, que é sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Eu prefiro sonhar grande. E estava aqui no meu discurso, o vereador Eloy Friso e o vereador Rafael, acho que citaram a questão de Canela, R$380 custa o ingresso da Maria Fumaça. Se tu comprar muito antes, senão ele é muito mais caro, movimenta emprego, gera renda, um monte de coisa. Eu ainda tenho o sonho de conhecer lá e fazer parte desse passeio. Mas aí que tá. Esse aqui é diferente, é um trem que vai ficar parado e eu não sabia que ele ia ser tão grande. O vereador Daniel falou aqui que ele é maior do que o outro, o que me assusta mais, porque isso aí os craqueiros vão carregar em 5, 6 dali direto em troca de pedra. Se ele for maior, é mais cobre e material para eles vender. Como ocorreu essa matéria aqui, ó. Dia 1/12/2023, no Pioneiro. 5 anos após furto da Rosa dos Ventos, Praça Dante Alighieri segue sem o marco zero da construção. Então tantas estátuas que foram furtadas ali da Praça Dante, ninguém viu, não teve câmera, não pegaram o pessoal até hoje. Infelizmente, eu acho que é um elefante branco que está sendo trazido para cá e eu tenho a impressão que a Ubra passou esse elefante branco para nós. E eu não consigo, sinceramente eu gostaria, mas eu não consigo votar favorável desse valor, por mais que eu defenda o turismo, enquanto a gente tiver próximo de 60 pessoas aguardando leitos, que é a maior demanda que chega para mim. Eu acredito que o governo é feito de prioridades, então muita gente precisando de leito. O vereador Eloy Friso até elogiou ali meu vídeo do trem. O pior de tudo, vereador Eloy, alguns secretários não sabem o quanto eu sou louco e tenho coragem. Porque eu já falei para o secretário de saúde, seu Geraldo, que eu vou colocar o Fabiano Maciel, que está 1 ano e meio esperando uma cirurgia, eu vou colocar ele numa maca e trazer até a sala do prefeito. E aí estão duvidando da minha coragem. Aí depois eu sou taxado como louco. Então eles que façam um mutirão. Eu estou falando de leito aqui num tema do trem, mas é que envolve valor.
Então, faça um mutirão, resolvam os problemas da cidade para depois nós debater turismo. Enquanto tiver gente morrendo, para mim não tem como. Parece até populista esse discurso, a gente defendendo. Todo mundo aqui defende mais leitos. Eu entendo os vereadores aqui, mas é que fica difícil para mim. Eu me sinto meio assim errado, de certa forma, para votar favorável a um valor assim que é estimado. A gente não sabe como vai ser, quanto vai custar aquela calçada, como que vai ser depois nessa obra e tantas obras paradas aí. Eu acho que não é a prioridade. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Iago.